A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou Fernando Aquino e você está conosco aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Meus irmãos, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês, podendo estudar, podendo meditar na Palavra de Deus. E hoje a gente vai ter aí o privilégio de estudar a lição de número 11 da revista da Editora CPAD, tá? Essa lição está muito boa, está interessante. Eu convido você a estar conosco até o fim, aprendendo mais da Palavra de Deus, ok? Então a gente vai estar inicialmente vendo que o título dessa lição é A Sutileza das Mídias Sociais. Veremos também que o nosso texto áureo encontra-se em Romanos 12, verso 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembrando também, vamos ver aqui que a nossa verdade prática diz assim: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Já a nossa leitura bíblica em classe encontra-se também na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, dos versos 1 ao 3 e, por conseguinte, o verso 16 e 17. Veremos a nossa introdução que nos irá dizer aí. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que dela fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Então vamos lá, gente. Iniciando aí mais uma lição, a gente vai falar um pouquinho sobre os perigos que a gente muitas vezes enfrenta, tem que lidar dentro das chamadas mídias sociais, ou redes sociais, como também é comum aí. Então o ponto que a gente precisa partir do pressuposto de que as redes sociais ou as mídias sociais não são em si ou em si mesmas, mas a gente sabe que, como o início da lição mesmo traz, sempre foca a questão do avanço, né? Com o passar do tempo, a tecnologia ela vai se ampliando, vai se aumentando, e a gente muitas vezes precisa estar atento e apto a fazer uso dessas questões, né? Daniel, em seu livro, disse, né, que no fim dos tempos, ou seja, com o passar dos séculos, a ciência iria se multiplicar. Então a gente tem visto aí, né, muitas coisas, ou umas boas, outras más, sendo criadas, desenvolvidas, e a gente precisa fazer é estar atento quanto ao uso disso. E é isso que essa lição nos vai trazer, é isso que essa lição nos vai passar aqui. Então, deixa eu já começar dentro de alguns tópicos, porque eu preciso fazer algumas considerações ao longo da aula, a fim de auxiliar você, professor, que estará aí lecionando também esta lição abençoada. Então, dando continuidade, vamos lá então para mais um ponto aqui. Primeiro nós temos aí o primeiro tópico, né, cujo título é aí, os cristãos na era digital. Então, deixa eu já começar a falar algumas questões. Então, para você que estará lecionando aí, né, para você, professor da EBD, então você já passa a perceber, a partir de aqui, que dentro da divisão que você fará na hora de preparar a sua aula, e é claro, na hora de lecionar aí, junto aos seus alunos, é preciso iniciarmos essa lição trabalhando essa questão do posicionamento, do ponto de vista eu diria, do relacionamento entre o cristão e essa chamada era digital, né? Essa era que surgiu e aos poucos tem tomado conta do mundo. Então, como é que o cristão deve lidar com isso? Então, há questões que a gente precisa abordar ao longo da aula, mas inicialmente, ou a princípio, nesse primeiro tópico, o seu foco aí, professor, deve estar todo ele voltado nessa questão. De um lado, a era digital, as mídias sociais, as redes sociais, né, a chamada internet, a navegação na internet, e do outro lado o cristão. Então, como deve ser essa aproximação, como deve ser o uso do cristão para com essas questões. Então, aí, primeiro tópico, já dá para ter uma noção do que a gente precisa ou não, do que a gente pode ou não, do que a gente deve ou não fazer em relação às redes sociais. E deixa eu já lendo aqui a lição para poder tentar, aí dentro das minhas limitações, te auxiliar o máximo, professor, a fim de que você tenha uma
ótima aula. Tenho certeza que a sua aula vai ser uma bênção aí. A gente está aqui só para tentar somar um pouco mais e ajudar você. Então vamos lá. Continuando aqui, o que nós temos? A realidade do universo online. Vamos lá? Então, para começar, os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. Você, professor, que estará nos acompanhando aqui, vai perceber, você também, que é aluno que está de posse da revista, que eu costumo não colocar todo o conteúdo da revista aqui, a fim de que o vídeo não se estenda demais com isso. Mas o ponto é que a base do nosso subtópico qual é? A realidade do universo online. O que é, na verdade, o universo online? O conteúdo ou conteúdos que o universo online acabam trazendo para a vida do cristão. Então a gente já começa esse subtópico dizendo o seguinte, que por estarmos aqui neste mundo, a gente acaba estando sujeito a essas questões. Então, ainda que o cristão queira, ainda que o cristão decida no seu coração não fazer uso das mídias sociais, não fazer uso da internet, não estar, como a gente costuma dizer, navegar ou antenado ou ligar à internet, a questão é que, de uma forma ou outra, o crente acaba se envolvendo, ainda que não diretamente, mas há um envolvimento também de forma indireta do cristão. Por quê? Porque muitas das questões hoje, até por uma questão de otimizar, de melhorar processos, a gente acaba percebendo que, por causa das redes sociais, das mídias sociais, algumas coisas acabam se tornando mais práticas, mais eficazes, tá? Informações que a gente acaba tendo com relação a alguma coisa que deseja, a gente quer consultar alguma coisa, a gente vai até as redes sociais. Então, o uso das redes sociais hoje é quase que impossível, eu diria, muito difícil alguém tentar viver nesse mundo hoje totalmente aquém ou além, né? Eu diria, o 100% à margem das redes sociais. É claro que há pessoas que não se fazem valer dela diretamente, mas acabam tendo uma espécie de influência, ou pelo menos de maneira indireta lidando com ela. Tá? Ainda que a pessoa não tenha a internet em casa, ainda que a pessoa não tenha um aparelho na qual ela faz uso da internet, mas informações onde ela vai, por exemplo, CRAS, onde a pessoa vai saber que são ligadas a registro dela, alguma coisa ligada a documento, todo esse processo, cartório, tudo isso tem. Então, ainda que a gente não utilize em casa e não tenha, mas de uma forma indireta, a gente acaba tendo que usar essas questões. É bom que a gente entenda esse ponto aí, ok? Uma lan house, de repente a pessoa não tem em casa, mas acessa a lan house a fim de baixar uma conta, alguma coisa. O ponto é entender o seguinte, para começar aí para você, professor, dificilmente a gente está livre ou longe das questões ligadas às redes sociais, porque isso tem guiado boa parte do mundo hoje. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. Outra coisa que a gente precisa ficar muito atento aqui, essa questão. Embora sejamos peregrinos nessa terra, embora tenhamos o conhecimento, o entendimento, a certeza em nosso coração que não pertencemos a este mundo, a esta terra, Cristo nos há de buscar a fim de que com Ele estejamos lá na nossa pátria celestial, estaremos para sempre com o Senhor. Mas ainda assim, esse dia não chegou. Esse dia ainda não aconteceu. Ele irá acontecer. É certo de que irá acontecer. Tá? Não há dúvidas quanto ao fato de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas o ponto, claro, é entender que enquanto esse dia não acontece, enquanto esse momento não chega, nós ainda estamos no mundo. Embora o mundo não esteja em nós, o mundo não nos domine, mas nós vivemos no mundo. E como é que a gente lida com questões como essa questão da rede social? É sabendo conviver e andar nesse espaço, é que a lição diz. Já que ainda estamos no mundo, muitas das coisas que o mundo faz, muitas das coisas que o mundo utiliza, meios de comunicação, questões ligadas à internet, rede social, mídias sociais, que é o nosso assunto aqui, muitas vezes a gente vai precisar usar isso, tá? Mas a maneira como nós vamos lidar com isso é como é que o crente lida com a realidade do universo online? É sabendo conviver e andar nesse chamado espaço, ou seja, testemunhar Cristo, ainda que se fazendo valer dessas questões ligadas à rede social. Esse é o ponto que a gente precisa entender e trabalhar aí de maneira bem clara, de maneira bem ampla e dentro do nosso processo, que é a lição. Então vamos lá, que tem mais aqui. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus,
pelo simples fato de as interações, sociais acontecerem de forma virtual. Outra coisa que nós precisamos também estar muito atentos, o que é? O fato é o seguinte, testemunhar de Cristo, falar de Cristo, se fazendo valer das redes sociais, me fará deixar de ser um cristão genuíno, um cristão verdadeiro? Né? Claro que não. O crente também pode se fazer valer das redes sociais para falar de Cristo. Então, a interação por intermédio das redes sociais, ela precisa ser vista como uma interação na qual nós temos um melhor acesso, muitas vezes, embora não tenhamos aquele acesso que precisamos, aquela questão da presença, já veremos isso, a questão do tete-a-tete, né, o físico, o contato, o diálogo, a conversa ali mais ampla, mais direta, mas ainda assim, o ponto é que dá para nós interagirmos uns com os outros através, né, das chamadas mídias e redes sociais, ou seja, uma interação de forma virtual, não vai quebrar, não vai mudar, não vai macular, não vai adulterar ou alterar aquele que é, ou seja, o nosso testemunho para com Cristo. Então, eu diria para você que estará estudando essa lição como aluno, eu diria para você que estará lecionando aí como professor, o ponto-chave para você trabalhar esse primeiro subtópico, que é a realidade do universo online, é fazer essa sequência que está aqui, que eu coloquei em 3, vai ajudar muito você aí, e tentar criar um processo entre as 3. Qual é o processo? Entendendo que de um jeito ou de outro nós acabamos nos envolvendo, direto ou indiretamente, com as redes sociais, é o primeiro ponto a se entender, compreendendo também o fato de que enquanto estamos nesse mundo ainda, muitas das tecnologias, muitas das invenções, muitas das coisas que serão criadas acabarão exercendo sobre nós alguma influência. E para fechar, entendendo que essa influência que essas questões irá exercer sobre nós será grande ou pequena, muita ou pouca, dependendo, é claro, do nosso testemunho. A gente só vai deixar que essas coisas venham impactar, influenciar nossas vidas à medida em que nós testemunhamos de Cristo. Se damos um bom testemunho de Cristo, tudo que é ruim, tudo que é mal, ainda que sejamos do mundo, não vai nos macular, não vai nos manchar. Então, a divisão clara é essa, tá? Estamos sujeitos a muitas dessas coisas, mas por quê? Porque estamos no mundo, mas o fato de estarmos no mundo não quer dizer que o mundo esteja em nós. Logo, nós é quem controlamos isso e usando esses meios de maneira correta não nos atrapalhará, não vai manchar, não vai macular, não vai atrapalhar em nada. Essa aí é a realidade do universo online, que eu diria. Vamos continuar então aqui para outros pontos mais específicos ainda dentro da lição. Então, segundo subtópico aí, cristãos conectados. Lembrando que o nosso tópico, tudo isso aqui ainda é relacionado ao cristão e às mídias sociais, logo à internet. Segundo subtópico vai dizer, nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. A gente tem 1 Coríntios 5, 9, né? Dessa forma, eles conseguiram interação com os cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Aqui, a gente já lê, né? Vamos lá, a gente já passa a ler, tem uma noção do que o comentarista, do que a revista nos quer dizer, mas para que você introduza aí, professor, esse tópico, ou melhor dizendo, esse segundo subtópico, que são os cristãos conectados, o que quer se falar aqui, o que quer se trazer é o fato de que, assim como hoje nós interagimos de maneira virtual, nem sempre estamos próximos, perto, ou fisicamente, né, melhor dizendo, próximos a alguém, também nos tempos da igreja primitiva, os irmãos enviavam às localidades distantes ou distintas, longínquas, remotas, enviavam cartas. Então, assim como nós, hoje, podemos nos fazer valer das redes sociais para comunicarmos uns com os outros, era um sistema também, ou pelo menos eles, por não poder estar próximos, por estar vivendo um tempo de perseguição, onde nem sempre era fácil fazer essas viagens, ainda que você veja na Bíblia Paulo fazendo suas viagens missionárias, a gente percebe que essas viagens missionárias não eram feitas por todos, havia uma grande dificuldade, né? Glória a Deus, o Espírito Santo guiou Paulo, Cristo ali presente, glória a Deus por isso, mas nem todos tinham esse acesso, ou poderiam fazer essa viagem que Paulo fez. E o próprio Paulo, que mesmo fazendo essas viagens também, quando não podia estar numa localidade, quando precisava falar com outras igrejas ali, os irmãos, eles enviavam cartas. Nós temos aí pelo menos 13 cartas que são ali de autoria paulina na Bíblia Sagrada. Então, os irmãos, naquele tempo, nem sempre poderiam, conseguiam estar próximos, pertos, fisicamente próximos uns aos outros.
E nós também nem sempre temos esse privilégio, essa oportunidade. Logo, eles se fizeram valer de cartas para se comunicar, e naquele tempo havia três formas de se comunicar com carta, a gente chama de cartas pessoais, como Paulo fez a Filemon, epístolas, como Paulo também escreveu algumas e outros dos irmãos lá dos apóstolos, e também o chamado ofício, né, que são aquelas cartas que muitas vezes uma autoridade enviava para outra, né? Então havia essa comunicação. A gente é só lembrar aí, né, do que Saulo de Tarso fez. Saulo de Tarso foi a Damasco a fim de prender cristãos, ele levou ofícios, cartas do sumo sacerdote, nada mais era que ofícios, ou seja, o sumo sacerdote escreveu cartas para os oficiais da sinagoga lá de Damasco, onde Paulo estava indo. Então, 3 formas muito comuns naquele tempo: carta pessoal ou particular, epístola, ou também o mandato, ou o que a gente chama de ofício, né? Então, o ponto é esse aqui: os irmãos se comunicavam através de cartas, tá? Continuando aqui, vamos lá. A gente vai fazer agora um link. O professor começa aqui agora a fazer esse link entre a comunicação por carta lá pela Igreja Primitiva e a nossa comunicação virtual hoje, é o ponto que a gente vai tratar aqui agora. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si, né? Poderia até jogar o sotaque no Facebook, Instagram, tem gente que gosta de sotaques, mas vamos lá. O que é o processo aqui? Então nós vimos, inicialmente, que os irmãos da igreja primitiva, os apóstolos, os irmãos, por não poderem estar próximos uns dos outros, seria um resumo que eu faria aí, e você, professor, fique à vontade para trabalhar como você quiser, estou só tentando te ajudar, mas eu faria esse resumo aí para esse subtópico. Já visto falar que nós temos 4 subtópicos, geralmente a lição acaba não se concluindo quando é muito grande. Dentro do resumo é isso. Os irmãos da igreja primitiva, ainda que tivesse o privilégio de estar próximos aos outros, contato uns aos outros, havia também as igrejas que estavam nascendo em localidades remotas, longínquas, distintas, não tão próximas assim, um acesso não tão fácil de conseguir. Então eles começaram a comunicar-se através de cartas, a fim de, com essas cartas, pregarem o evangelho, admoestarem, exortarem, levarem aos irmãos conhecimentos doutrinários e teológicos, e também, com isso, houve uma interação. Mas a questão é que hoje nós temos uma interação, que é essa interação que pode ser feita também, parecida no sentido de não ser próximos, mas a gente pode fazer usar as mídias sociais para interagir com os outros. E ela acaba se tornando mais eficiente. Por que ela é eficiente e muito mais dinâmica? Porque nós conseguimos quase que em tempo real obter respostas. Geralmente naquele tempo se enviava uma carta, a carta já demorava para chegar e a resposta nem sempre vinha tão rápido assim. Nós não tínhamos como saber naquele tempo como os irmãos receberam a carta, qual foi a reação dos irmãos. Geralmente a reação demorava a vir, a resposta demorava a vir, o feedback de quem recebia a carta nem sempre era tão rápido, eu diria, em tão pouco tempo. Hoje não. Hoje nós conseguimos interagir, conversar uns com os outros e, ao longo da conversa, através das mídias sociais, a gente já vai tendo noção do grau de entendimento de quem nos ouve, se a pessoa ou pessoas receberam mesmo, se aquilo foi compreendido da maneira que deveria ter sido compreendida. Então nós temos um feedback, um retorno bem mais rápido, tá? Bem mais eficiente, porque dá para corrigir as coisas mais rápido através das mídias sociais, e dá também para ser dinâmico, ok? Porque dá para ser no sentido de que a gente comunica algo, recebe a resposta, talvez essa resposta venha num questionamento, então a gente já responde o questionamento, então dá para se resolver de maneira mais rápida, dinâmica, os problemas através das redes sociais. Então a gente vê aqui, né, fechando, da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, tal como eu já li aqui, para aumentar a interação. Então, outra coisa que é interessante. Então não são só as igrejas que tange passar ou repassar doutrinas, mas também pessoas, cristãos ao redor do mundo, estão se contactando através de, com isso, né, enviar ali estudos bíblicos, estudos teológicos, tirar e sanar dúvidas, muitas vezes preparar o campo missionário, informações quanto ao campo missionário, ou seja, também no que tange um cristão morar em uma localidade há um certo tempo e já enviar mensagens a futuros, né, missionários que estarão
posteriormente indo para aquela localidade, então essa pessoa já meio que mantém esses informados, olha, a situação aqui é X, se vierem para cá, venham assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo, façam assim, procedam assim, ajam assim, tudo isso. E esse tipo de questão é importante para que o cristão se mantenha conectado, né, que a gente possa se manter conectado e fazendo um correto, fazendo um bom, fazendo um verdadeiro, genuíno uso das chamadas mídias sociais. Então, se feito da maneira correta, sim, é eficaz, é bom e dá um ótimo resultado. Continuando aqui o nosso processo, vamos lá, então nós vamos para o segundo tópico. O que a gente viu aqui? O que nós vimos, e eu paro aqui para fazer sempre aquele auxílio, professor, você teve o primeiro tópico onde você pôde trabalhar de maneira individual no que tange, ou seja, o cristão, a pessoa do cristão, a pessoa do crente, diante dos desafios que essa pessoa enfrenta lá diante da vida dela nas redes sociais. Aqui, no segundo tópico, a gente vai ver os desafios de ser igreja na era digital. Esse é o processo. Tá? Então, como é que a gente faz para ser igreja? Como é que nós, como igreja de Deus, conseguimos agir, reagir, interagir dentro da chamada era digital? Quais são os processos? Então, aqui estão os desafios que a igreja enfrenta. Então, você pode trabalhar o primeiro tópico no âmbito mais particular, individual, visando um cristão, e levar um processo mais para o âmbito da igreja no segundo tópico, a fim de que você consiga aí um estudo e uma questão mais eficaz, a fim de auxiliar os seus alunos. Tá? Dito pois isso, vamos lá. Então, desumanização. Vamos entender esse processo aqui. Lembrando que aqui a gente está falando dos desafios, tá? E um dos desafios que a igreja enfrenta é a desumanização. Vamos ver o que é isso aqui, por que disso? Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Esse é um texto muito conhecido, a qual nós vemos que Jesus, após ressuscitar, apareceu ali aos discípulos, e nesta ocasião onde ele apareceu, Tomé não estava presente. Então, quando Tomé chega, Jesus não está mais entre os discípulos, então Tomé é informado de que Jesus esteve ali. Tomé titubia, duvida, e numa outra ocasião Jesus reaparece aos discípulos e Tomé está nessa ocasião. Então Tomé havia dito, só se eu tocar. Ou seja, é um texto muito conhecido, mas o ponto é que ao aparecer ali, Jesus então, ele convida, ele desafia, ele chama Tomé, toca aqui. É como quem diz, né? Não está crendo, ou a dúvida ainda, toca aqui. Para a lição, o ponto aqui não é a dúvida de Tomé, o tocar ou não. A lição vai trabalhar outra questão, que é o contato, a proximidade entre as pessoas. Então, cuidado aí, professor, é claro, para que você, ao ficar explicando, ao trazer toda essa explicação em torno do Tomé, do texto da incredulidade de Tomé, não leve a sua lição ou a sua explicação, ou a sua aplicação para o lado onde a lição não está levando. O foco aqui não é a crença ou não, a dúvida ou não, né, a incredulidade ou não de Tomé. Isso não está em voga aqui. Isso não está, o foco aqui não é esse. Então, cuidado para que você não acabe ali estendendo muito, gastando o seu tempo nessas explicações concernentes a Tomé e acabe com isso perdendo o foco aqui da lição. Então, o foco da lição é outro. A gente vai ver isso aqui agora. Vamos lá, então. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Vamos começar aqui então. Então, aqui, como já eu havia acabado de dizer aqui, o foco não está na pessoa de Tomé, mas no fato de que Jesus diz, toca aqui, Tomé. Então, o tocar, muitas vezes, o estar próximo, trabalha a questão da interação. E o nosso alvo aqui é dizer, nesse subtópico, você, professor, estará dizendo aos seus alunos aí, que um dos problemas, logo, um dos desafios que as mídias sociais podem trazer para nós é desumanizar. E o que é desumanizar? E eu estou falando bem devagarzinho. Não é fazer a pessoa ficar
cometer atos desumanos, não é nesse sentido aí que é desumanizar, mas é perder o contato humano, perder aquela questão primordial. E qual é a questão primordial? É que o evangelho nos aproxima. O evangelho, um dos pontos principais do evangelho é nos aproximar. E essa aproximação, essa proximidade ocorre com aqueles que servem ao Senhor. Todos que estão buscando a Cristo são por Cristo unidos, vão sendo aproximados. Embora haja textos que diz, né, como Jesus diz ali, não cuideis que vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Esses textos precisam ser explicados. Não é que Jesus veio trazer a guerra, acabar com o mundo, destruir. Não. Quer dizer que a chegada dele traria para alguns guerra. Isso que ele, então ele não está falando que ele veio para trazer desordem, guerra e não. O que ele está dizendo é que ele veio trazer o evangelho, logo a palavra. Jesus é o príncipe da paz, mas o resultado da sua chegada faria com que alguns se afastassem. Então viria guerra, nora contra a sogra, pai contra a filha. Ele fala lá no texto, está muito claro isso para a gente lá, acredito que seja ali Mateus 10, se não me falha a memória. Mas o ponto aqui, o nosso foco é entender que o evangelho, ele é para nos aproximar. Porém, o fato de nós estarmos nos comunicando, falando só de maneiras virtual, muitas vezes acaba trazendo esse contato no que tange conversar, amplia os horizontes para uma conversa, para um diálogo, porém, afasta-nos quanto a estarmos convivendo junto, essa proximidade vai embora. A gente acaba se acostumando a só nos ver, só falarmos socialmente, ou seja, virtualmente. Então, há pessoas que se acostumam com isso. E isso pode ser visto em casa, às vezes. Tem pessoas, hoje nós estamos chegando num momento, num tempo, no mundo hoje, onde o marido dá feliz aniversário para a esposa nas redes sociais, a esposa faz aniversário, ele vai no Facebook dela, coloca uma frase bonita, uma foto dela, quem está numa montagem onde ela está abraçando ela, todo aquele processo, mas dentro de casa, ele se vê o dia inteiro em casa, ele não dá feliz aniversário. Olha que coisa estranha. Então, pais, às vezes, dão... E fique à vontade, professor, para você trabalhar como você achar melhor, isso que eu vou dizer. Mas a realidade hoje, isso é desumanizar. Sendo que nós, como seres humanos, principalmente os servos de Cristo, devemos estar unidos, contato direto. Nós somos o corpo de Cristo, logo tem que haver contato, membros do corpo de Cristo. Mas o que nós estamos vendo é o contrário. Como eu disse aqui, o exemplo que eu dei é válido e pode ser usado por você na sua aula. As pessoas se veem o dia inteiro, não dão mais feliz aniversário, não dá oi, não dá bom dia, mas o marido que pega o celular e diz para a esposa lá na rede social, no Facebook, no Instagram, lá aquele negócio todo, bom dia. Aí ela de lá com o celular dela, bom dia. Como está sendo você? Como você está? Tudo aqui. Mas esse contato, essa interação, essa proximidade muitas vezes não acontece. Então, este é um dos problemas, um dos desafios que nós enfrentamos quando nós partimos só para o contato via rede social, logo virtual. Então, o problema é que o universo virtual cria isso, né? Que a gente é igreja. Eu sou igreja virtual. Eu acordei de manhã, liguei meu webcam e conversei lá com o irmão, preguei, falei, tá. E tem pessoas que querem viver só dessa forma. Então, nesse aspecto aí, é que o mundo virtual desumaniza as pessoas. Em que sentido? Ele tira esse contato entre as pessoas, ele tira esse desejo de estar próximo, estar junto, de assistir. E esse contato no que tange, um abraço, que muitas vezes a gente não tem o que falar, mas um abraço, né, um abraço de um marido para com a esposa, um abraço do irmão ali para com o outro, um pai para com um filho para com o pai, mãe, ou seja, aquele abraço fala mais que 1000 palavras, a gente não tem mais isso. Por quê? Porque esse contato, esse ser igreja virtualmente acaba tirando todo esse contato. E é por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos igrejados. A gente percebe o seguinte, né? O cyberespaço, ou o espaço ali via rede social, via internet, muitas vezes é o predileto, é o preferido. Por quê? Porque por não haver esse contato, então não precisa também haver essa satisfação. Então alguns desigrejados amam essas coisas, do tipo, porque ali eles podem criar muitas vezes um personagem, uma coisa do tipo, falar que esbanjar em santidade com suas palavras, mas não vivem isso, não há comunhão, não há ajuda, não há auxílio. Então, é um universo onde dá para criar personagens, dá para ser o santo do santo, super santo nas redes sociais, porque ali ninguém vê o defeito, ali ninguém vê
o que a pessoa faz nos bastidores. Então, a internet, sim, se não cuidar, ela pode nos desumanizar. Tá? Então, temos que ficar muito atento quanto a esse ponto. Continuando, né? Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Então, o que é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja, ela é formada, sim, por homens e mulheres, logo, pessoas, seres humanos, que conversam, que têm comunhão, que estão próximos, que dividem momentos uns com os outros, quer sejam momentos bons, quer sejam ruins, decepções, problemas. E essas pessoas não apenas se veem, mas também se ouvem, há auxílio. Muitas vezes, a forma de como eu lidei com uma luta pode auxiliar alguém a também sair da luta dela. Esse é o ponto. Então, tem que haver essa interação, abraço, diálogo, conversa, porque a igreja é um lugar de encontro, onde a gente encontra para viver ali e adorar a Deus e estar em comunhão com o Senhor é o principal. Então, eu diria que, se fosse fazer um resumo desse subtópico, para você aí, professor, para te auxiliar, era o seguinte, vamos lá. Então, esse é o processo. A questão de Tomé, cuidado para não ficar preso e atrelado ao texto, a pessoa de Tomé, só explica ali que o que Jesus estava falando é de contato. Então, vem cá, Tomé, encosta em mim, toca em mim, se aproxima de mim, vem cá para ver que sou eu. Então, o fato de Tomé, de Jesus indagar ou chamar Tomé a fim de trazer ali a prova para ele de quem era Jesus, faria com que houvesse proximidade. Então, isso mostra o quão próximo era Jesus e seus discípulos e vice-versa. Isso que é interessante. Então, isso mostra que a igreja começou com proximidade. E a gente percebe que isso, porque a igreja é isso, a igreja requer contato. A gente tem que entender o seguinte, e quando esse contato deixa de existir, e passa a existir só de forma virtual, ele acaba desumanizando. E lembrando que desumanizar não é tornar a pessoa ruim, a pessoa desumanizar, a palavra aqui, professor, para essa lição é usada no fato de que tira características humanas de contato, proximidade, carinho, afeição, ouvir, assistir ao outro, e acaba perdendo, tá? E mostra também que muitos, no afã de querer ser igreja separado, isolado, acabam muitas vezes se fazendo valer aí, muitos desigrejados das redes sociais. Mas a igreja verdadeira se abraça, tem comunhão e conversa entre si. Eu dividiria dessa forma. Partindo então para o segundo subtópico, mundanismo. O primeiro desafio foi o quê? Que a igreja virtual pode acabar desumanizando, perdendo o contato. Agora, a igreja virtual também pode acabar indo para o lado do mundanismo. Como é que isso acontece? Deixa eu ler e vamos explicar. Primeiro ponto está aí. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Então, vamos lá. O que a gente pode ter e entender aqui quanto a isso? Primeira coisa que pode carregar a igreja para o mundanismo. Dentro, é claro, do nosso foco e alvo. Nunca esqueça aí, professor, que você tem um alvo. Seu alvo é trabalhar a igreja nesse tópico 2, relacionado às mídias sociais. Então, faça o possível para não fugir do assunto aí. Então, diante das mídias sociais, ou do mundo virtual, do cyberespaço, diante de tudo isso aí, como é que a igreja pode se mundanizar? É quando, muitas vezes, a gente observa cristãos, e aqui o comentarista dele puxa um pouco para o lado dos pregadores. Recebe que quando a pessoa passa a ter um desejo de estar sempre em evidência. Por quê? Porque a rede social proporciona isso. A rede social proporciona às pessoas a evidência. O fato de estar sempre visto, sempre assistido, sempre as coisas que fazemos são sempre comentadas, né? Há sempre alguém nos vendo, há sempre alguém nos assistindo, há sempre alguém de olho, se é que a gente pode colocar assim, no que está sendo feito por nós. E isso pode fazer com que a pessoa acabe se mundanizando. Ela perca a questão da santidade, ela perca o foco que é glorificar a Cristo em sua vida, ela perca o foco que é exaltar o nome do Senhor Jesus e acaba querendo se exaltar, acaba querendo puxar para si, roubar para si, usurpar para si a glória que só pertence a Deus. E Deus é muito claro quando disse, né? Deus é muito claro quando ele diz, a minha glória não darei a outra. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Às vezes o ser humano, muitas vezes por qualidades, né, segundo o que ele pensa, serem vistas, serem destacadas nas redes sociais, essa pessoa acha que a glória pertence a ela. Então deu certo porque ela fez certo, aconteceu porque ela fez acontecer. E isso acaba fazendo com que algumas pessoas
E, infelizmente, até pregadores acabam querendo ou acabem querendo estar em evidências, né? Então, a igreja pode se mundanizar quando ela tenta roubar para si, através do glamour e da aclamação na internet, a glória que pertence a Deus. É quando ela esquece que a internet, as mídias sociais, as redes sociais são um instrumento que podem, sim, também ser usados para que o nome do Senhor seja glorificado. O alcance acaba tornando-se maior, simultaneamente maior também. Através das mídias sociais, a pessoa pode estar num lugar fisicamente, mas em diversas outras partes do mundo de maneira virtual. E ao mesmo tempo, simultaneamente, ou seja, glorificando a Deus através disso, mas muitos estão querendo roubar para si, usurpar para si essa glória, logo estão se mundanizando. Com isso, é claro, aderindo ao mundo. Outro ponto também que pode muitas vezes contribuir com esse mundanismo, né? Vamos lá? Querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, para serviços. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos, imploram por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Então nós temos aqui também, lembrando, gente, que isso aqui é a igreja e o mundanismo. Então, ainda que você fale aí de artistas da música secular, pessoas aí que fazem, acontece, casa, descasa, separa, lembre-se que o alvo aqui é desafios da igreja. Repito, igreja, diante das redes sociais, das mídias sociais. Então, o nosso foco aqui, a gente já sabe que esse pessoal do mundo aí, como eles vivem, o que eles fazem, as loucuras que eles fazem para aparecer na internet, tudo para eles é válido, tudo para ficar em evidência vale. Mas o nosso foco aqui são coisas que algumas pessoas que se dizem igreja estão fazendo para aparecer, para lacrar, para causar. Tem pessoas que se dizem igreja seguindo, se aproximando, se vinculando, se filiando a pessoas que são contrárias à fé, só para estar em evidência, só para aparecer, só para poder ter um momentinho de fama, um momentinho de glória. Então, o que a gente precisa entender é isso aqui, tá? O que os crentes, o que nós, servos do Senhor, o que a igreja, quando eu digo a igreja, você me entende? Partes, né, pessoas, uma parcela aí de pessoas que se dizem igreja estão fazendo para aparecer. Então, esse é o grande problema, tá? E nós precisamos ficar atentos, né? A gente tem visto aí pessoas que implorando like, curte, compartilha, curte, compartilha. E nós, e essa parte aqui eu tiro para mim como exemplo, nós corremos esse perigo. Estou aqui também nessa plataforma, gravando esse vídeo, né? Senti de Deus há um tempo de estar aqui, auxiliando, ajudando professores, aí, ajudando alunos com a EBD, e a gente corre esse perigo 24 horas, de ficar querendo olhar para ver quantas pessoas curtiram, quem compartilhou, quem comentou, quem fez, quantos inscritos são. E depois que inventaram algo chamado monetização, parece que o foco, o alvo e a meta de muitas pessoas aqui no YouTube acabaram mudando, tá? Então a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Que eu diria o seguinte, mundanismo para relação à igreja. Como é que a igreja evita o mundanismo? Em primeiro lugar, é claro, é se fazendo valer até mesmo as redes sociais, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. É que quando vier o glória a Deus, a pessoa não se coloque na frente. Glória a Deus, aleluia, tudo é para a honra e glória do Senhor. O segundo ponto é tomar muito cuidado para não ficar querendo sempre estar em evidência, fazer coisas forçadas para estar em evidência. Imitando o mundo, pegando música secular, trocando a letra e colocando uma letra gospel para ficar em evidência, ritmos que vão saindo aí para carnaval, coisas mais, trazer para a igreja, tudo isso a gente precisa evitar ferrenhamente isso. Para nós, os que estamos aqui na plataforma, gravando o vídeo, como eu estou aqui também com vocês, aqui no YouTube, né, e glorifico a Deus pela vida dos que estão conosco aqui, é tomar o cuidado de a cada minuto, né, ficar aí, ó, curte, compartilha, se inscreve, curta, compartilha, se inscreva. Eu poderia dizer o contrário, porque a interação no canal é isso, preciso dizer tal, mas a gente já está aqui, eu pelo menos eu posso falar por mim, eu acho que eu não posso falar por mais ninguém a não ser por mim. Eu não estou aqui para ser a celebridade da internet, o youtuber, eu nem me considero, estou aqui porque
eu vi nessa plataforma essa oportunidade de ajudar pessoas, auxiliar pessoas. Quem me acompanha está aí. Você não precisa falar muito, não, que pela quantidade de inscritos que você vê no canal, pela maneira como a gente trabalha aqui, eu não tenho esse negócio de ficar, compartilha, escreve, dá like. Não, sinta-se à vontade. Gostou, dá like. Não gostou, dá dislike. Quer se inscrever? Tá aí. Se fosse tocado por Deus para tal, faça. Se não quiser se inscrever, não se inscreva. O meu foco aqui, já disse e vou repetir, é pessoas sendo abençoadas, professores tendo a oportunidade de poder trazer alguma coisa a mais, ou até diferente aí para a sua aula. Você já tem um bom conteúdo, talvez possa estar somando com alguma coisa que eu venha dizer aqui. Isso é só para agregar. É reino de Deus. Eu estou aqui só para ajudar mesmo, de coração, tá? Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Principalmente depois da chamada monetização. As coisas parecem que tomaram outras proporções. Então, para a gente não se mundanize, como que a igreja não se mundaniza? É quando a igreja usa as redes sociais para glorificar a Deus, e quando Deus está sendo glorificado, que ninguém ache que ele que é o dono da glória, mas que Deus é, sim, o dono da mesma. Outra coisa, vamos lá, continuando aqui. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Esse é o processo. Quantos começaram, através das redes sociais ali, ganhando inscritos, likes, tal, né? E daqui um pouco acabaram mudando seu foco, sua meta. Pessoas que estavam no mundo meio evangélico, cristão, ou até como chamam aí, gospel, e hoje já não estão mais. Então, para esse subtópico aqui, professor, para te ajudar aí, para fazer uma coisa bem resumida para você. Vamos lá. Então, como trabalhar esse subtópico aqui do mundanismo? A gente viu lá o subtópico da desumanização, então a gente já entendeu, explicou. Agora, como evitar, o que a igreja precisa fazer diante do desafio de não se tornar mundana? É fazer o quê? A igreja precisa observar o comportamento, tá, que está tendo diante das chamadas mídias e redes sociais. Como estou me comportando? Esse é o ponto. Eu estou querendo aparecer ou estou querendo que Cristo é que seja glorificado? Então, diante do mundanismo, diante das redes e mídias sociais, João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. E que todo elogio, tudo que for feito, que a glória seja a Deus. Que a gente sempre queira melhorar aqui, mas que essa melhora seja para a edificação do reino. Pessoas sejam edificadas. Esse é o nosso alvo, é o nosso foco. Nunca lacrar, nunca causar. Porque lacrar é aquele cristão que às vezes acaba acompanhando o politicamente correto só para estar bem na plataforma. Para não ser muitas vezes bloqueado, né, para não sofrer nenhum tipo de restrição, nenhum problema com o seu conteúdo, seus vídeos e continuar ganhando o seu dinheirinho ali, sua monetização, acaba tendo que lacrar, causar e até concordar com o politicamente correto só para não perder a evidência, tá? Só para não deixar de ser ali recomendado, né, pelo canal ali, pela plataforma, ou seja, então, gente, tudo isso aí que a gente tem que fazer, dobrar o joelho, clamar a Deus e tomar cuidado. O mundo está aí tentando nos tragar e nos engolir. Continuando, vamos lá. Então nós temos aqui o terceiro tópico. A igreja e os pecados virtuais. Gente, vimos lá o cristão, começamos de maneira individual. Olha aí, professor, como essa lição começou. Olha aí, professor. De maneira individual, vimos o crente lá, o cristão. Partimos para o cristão e as mídias sociais. Partimos já para a igreja, ou seja, um âmbito mais amplo. E aqui a gente continua a falar da igreja, porém é o seguinte, e toda essa parte ruim, que a gente chama de pecado, parte podre, as coisas que acontecem no submundo e nos bastidores das mídias sociais, que são chamados pecados virtuais. Ou seja, então o crente não corre só o perigo de desumanizar-se, ou seja, de se afastar um do outro. Não. O crente não corre só o perigo de tornar-se mundano, não. O crente também corre o perigo de a plataforma, as mídias sociais, essa facilidade que se tem de se acessar essas coisas, fazer com que a pessoa crie uma vida dúbia, torne-se uma segunda pessoa, cria-se um personagem na qual se apresenta e vende um produto, uma imagem de santidade, mas também a mesma pessoa pode criar um perfil e fazer coisas que só Deus sabe, coisas das mais horrendas. Então, outro perigo que a gente vai tratar aqui agora, a igreja e os pecados virtuais. Como lidar com isso? Como tratar isso? Vamos lá? Sensualismo.
A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Então você entendeu aí, crente abençoado? Deixa eu ler tudo para explicar. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. Mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto e um relacionamento adúltero, se tornam um instrumento do pecado. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então vamos pegar na sequência para poder trabalhar melhor isso aqui. Vamos lá então. Então nós temos aqui, a noção do santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. O que é bom? Isso aqui é a maneira como o cristão deve já acessar as mídias sociais. Ele já deve entrar nas mídias sociais, fazer uso delas já com a mente voltada para o fato de que ele está pisando em um campo minado e a qualquer momento a perna pode voar. É o que acontece com um soldado no campo minado. Né? Ele pisa numa mina, aquela mina sobe, estoura parte da perna e outra. Aquela bomba explode. Então, internet, campo minado. Uma área onde os pecados podem acontecer de forma virtual. E, a princípio parece que só vão ficar ali, mas podem estender-se para o casamento, filhos, vida ministerial e outras áreas mais. Isso pode destruir a vida e o casamento e a história de uma pessoa. Começa tudo ali. Então, um perigo que o crente precisa ficar sempre atento. Ele está entrando numa área onde ele não domina tão bem quanto acha. Até há sites hoje de cunho cristão, que existem chamadas pop-ups, que são aquelas janelinhas onde a pessoa recebe ali convites esquisitos para conversar com pessoas e coisas da área sexual. Os hackers, né, a cada dia estão se atualizando aí, criando uma série de vírus e coisas danosas e maléficas que podem destruir a vida de um crente ou de qualquer pessoa que faça uso disso. Então, primeiro ponto a se trabalhar, vai entrar, ainda que entre para fazer evangelismo, mas ainda assim, cuidado, ore e entre na vigilância. Caminhe por todas as mídias sociais, toda a rede social, navegue, mas navegue vigilante. Primeiro passo. Porque tem gente que usa, sim, de forma pecaminosa. As chamadas mídias sociais, elas são usadas por alguns. Então, é aquela velha história do motorista. O motorista está dirigindo para ele, mas para o outro. Às vezes a pessoa está dirigindo bem e vem outro imprudente e bate nele. Rede social é assim. Entrou lá, a mídia social é assim. Você entrou vigilante bem, mas talvez alguém te viu lá, ou alguma coisa que está ou querem destruir ou fazer o mal, e a pessoa pode mandar alguma coisa, o inimigo pode usar aquilo como uma seta. Então, vigie para você e para outro. Entrou lá, está navegando, está conversando, um grupo, até mesmo de igreja, um WhatsApp de igreja, um Face, não importa, não sei. Mas pintou coisas estranhas, um papo esquisito. Uma mulher que entra na rede social, põe uma foto dela lá, e muitos homens elogiando, bonita, linda, não sei o que, perigo, diabo, satanás, problema, prova está vindo aí. Até mesmo homem crente que fica elogiando, camarada casado elogiando, filha de pastor, filha de líder, esposa de não sei quem. Cuidado, a armadilha do diabo, do inferno, isso aí. Sensualidade, fotos que são tiradas sensual, mordendo o lábio, mostrando curvas, rosto para frente, quadril virado, mostrando sensualidade. Cuidado, terrível, coisas estranhas. Então vaza, sai fora disso, é diabo purinho. Preferência, quer postar foto, poste com a família, todo mundo certinho, direitinho. Né? Tô aí, tô meu Facebook, quem me conhece sabe, tá lá, minha família e eu, são quase 20 mil e poucas fotos que a gente tem. Por que, inclusive, né? Já me perguntaram, por que você tem tantas fotos assim nas redes sociais? Gente, eu já prego o evangelho há alguns anos, já passei por muitas igrejas e eu gosto muito, não só eu, como minha família, minha esposa, meu filho, a gente gosta de tirar fotos, porque vai chegar um dia, e se eu chegar até lá, tô orando para chegar, em que eu ficarei idoso, eu quero sentado numa cadeira de balanço, tomando aquele suquinho e vendo aquelas fotos e relembrando. Oh, há 40 anos atrás eu preguei assim, tem aquelas fotos de família. Então, as fotos que eu tiro, que são muitas, não vou negar, são muitas fotos que eu tenho, mas quem entra lá vai ver todas elas. Bem vestido, acompanhado de esposa, filho, pregando igreja. Esposa, filho, pregando igreja. Não para evidência, não para ganhar agenda, não, eu nem faço isso. Guardo lá, fica todas elas salvas, guardadinhas como lembrança, recordação do passado, pregando o evangelho. Eu tenho foto de 20, 15, 10 anos atrás, muitas igrejas que eu passei aí, né, pregando, então, vários estados
Bahia, fotos que eu tirei na Bahia pregando, Minas Gerais pregando, né? E rodando aí, inclusive eu quero muitos estados que eu nem conheço, São Paulo e outros, eu nunca fui em outros estados aí, eu até quero conhecer e eu gosto de tirar foto como recordação e lembrança. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, aqui está o problema, mensagem de texto, um relacionamento adulto, se torna um instrumento do pecado. Então o problema não está no uso, está na forma como se usa. Então, há pessoas que usam de maneira errada. Então, a sensualidade, o foco aqui, acho que para não estender demais, são 50 minutos já de vídeo, para ser prático, te ajudar, professor, aí. O perigo do sensualismo quanto à questão de ser um problema que a igreja pode estar enfrentando, ou quando digo a igreja, no sentido de alguns irmãos, algumas pessoas cristãs podem estar vivendo esse problema, qual é? É o fato de que as mídias sociais dão uma certa coragem para algumas pessoas, por acharem que aquilo vai ficar em oculto, vai ficar lá guardado, ninguém vai perceber, nunca vai... Mas Deus vê, Deus sabe, Deus tem o conhecimento. Então, ainda que se esconda de todo o planeta, jamais poderá se esconder de Deus. Então, o fato de entrar nas redes sociais sabendo que Deus tudo vê, deve estar na mente de quem entra, porque já entra com temor, logo evita fazer todo e qualquer tipo de besteira. Então, já entra pensando o seguinte, Deus está vendo. Se você entrar nas... Como evitar o sensualismo e outras coisas mais ruins nas redes sociais? Já entra dizendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, logo Deus está vendo. Então, se Deus está vendo, não farei nada que Deus não se agrade. Tá? Então, nós temos escândalos expostos na internet. Mostra isso, muitos escândalos, né? A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então, uma hora acaba sendo descoberto. Apronta, mas uma hora a bomba estoura e está todo mundo sabendo. O problema é o seguinte, a briga que tem hoje. Um escândalo envolvendo líderes evangélicos. A culpa é de quem tornou público o escândalo ou a culpa é de quem cometeu o escândalo? Então, é aquela velha guerra. Talvez seja um assunto para você trabalhar aí na lição, né? É mister que vem o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Aquele por quem vier é quem jogou a bomba na rede social ou levou para a reunião da igreja e contou para a liderança? Ou a culpa é daquele que fez, que não deveria ter feito? É um assunto que daqui para frente, se eu falar, vai estender, mas fica aí a dica para falar sobre esse ponto. Continuando aqui, vamos nessa, partindo para o final já, narcisismo, outro perigo também que o crente, que a igreja sofre. Essa geração já foi denominada a geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar fotografando e postando. Quando esse desejo de se mostrar, né, de aparecer, até mesmo de ser admirado, é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é arrependimento. Então, nós temos outro problema aqui, narcisismo. Se tu tiver tempo aí, professor, se você tiver tempo, conte um pouco da história de Narciso, né? Narciso é um homem que, segundo a história, e aqui o tempo está estourado, não posso contar aqui, mas você pode pesquisar aí, né? Morreu olhando para a sua imagem, se amava. Daí sai o termo narcisismo, né? Fala da mitologia história de Narciso. Então, o que é o processo aqui? O narcisista é aquele que ama a si mesmo, tem um amor assoberbado por si mesmo. Ama-se acima de tudo e qualquer coisa, um amor exagerado por si mesmo. Então, o outro problema que a igreja pode viver é aquela pessoa que só pensa em si, o foco dele ou dela é só a si mesmo. Então, dizem a igreja, mas não estão preocupados com outras pessoas, estão preocupados só com sua imagem, o seu eu, aparecer. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que está brigado com o marido, com a mulher, não sei, não está vivendo bem, mas precisa ir para as redes sociais e postar uma foto para mostrar que está bem, que está... Ou seja, o que importa é a autoimagem, o que importa é que as pessoas vão ver como autoimagem. Ainda que se viva um personagem, ainda que se viva uma mentira, o que está valendo para o narcisista é a autoimagem. E aqui é interessante que o comentarista coloca o seguinte, se for um adolescente, alguém novo, querendo aparecer, é uma fase, só tratar, uma hora acaba isso. Paulo disse, quando eu era menino, né, agia como menino, escorria como menino, logo vinha a ser grande e deixei que as coisas de menino. Então,
Tem coisas que são fases. Eu mesmo, na fase da adolescência, fazia muitas coisas, eu queria aparecer. Hoje eu estou aqui, um homem já com mais de 40 anos, saí fazendo a obra de Deus, vivendo e cuidando da minha família. Então, o que é o processo claro aqui, gente? É entender o seguinte, entender que, vamos lá, deixa eu botar minha imagem aqui, não entender o seguinte, que o que vale para nós aqui, o que é mais importante para nós, é fugirmos do narcisismo, é querer aparecer a todo instante, querer, né, chamada geração do selfie, né, que eu apareça, eu que tenho que aparecer. É só entender que a glória tem que ser única e exclusivamente de Deus, tá? Única e exclusivamente de Deus. Então que o eu vá embora e que o Senhor seja glorificado, que o Deus de Israel seja glorificado. Então eu diria aqui para esse subtópico, para você, professor, é fazer uma espécie de trabalho onde você foque a glória de Deus, que deve sim aparecer, e que a gente diminua como que é o ponto importante de se trabalhar. Acho que eu faria isso aí, ficaria tranquilo. E se der, fale um pouco sobre Narciso para ajudar seus alunos. Continuando e caminhando para o final, quarto e último tópico. As mídias sociais e o ID de Jesus, tá? A gente viu a mídia social e o crente. Questão individual. A gente viu aí mídias sociais ligadas a alguns processos relacionados à igreja, né? Algumas dificuldades, desafios que a igreja pode enfrentar. Vimos também que as mídias sociais podem levar pessoas incautas, que não vigiam, a sensualismo e narcisismo. Agora a gente vai trabalhar a visão boa da mídia social. O que é a visão boa? As mídias sociais podem, devem, precisam ser usadas para cumprimento do ID. Elas podem ser usadas como um instrumento para a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. A gente vai ver agora para fechar aí a nossa aula. Veremos então. Subtópico 1. A seara virtual. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo um mundo virtual tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real. Isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Aqui, professor, você já tem pontos importantes para trabalhar aí. Olhar para o mundo virtual como uma seara. Olhar para todo esse vasto campo como uma seara. E lembrar, pensar, entender logo, trazer a mente e o coração o fato de que você pode entrar nesse campo e usar ele como propagação do Evangelho, para falar de Cristo, para falar do Senhor. Ir por todo mundo. Dá para fazer viagens por todo mundo? Nem sempre dá. Quem dera pudéssemos, né, ir por todo mundo, literalmente. Embora alguém vai dizer, não, antes de você ir para outros países, você tem que pregar na sua rua. Sim, a gente prega na rua, no bairro, mas também existe essa necessidade de ir a outros lugares, outras partes. Mas com as redes sociais você pode ir a qualquer lugar do mundo. Eu não sei de onde estão me assistindo aqui. Volto a falar. Eu estou falando de um estado chamado Espírito Santo, aqui, o estado do Espírito Santo. Já fui a outros estados, fui à Bahia, fui ao Rio, Minas Gerais, tá? Não andei tanto assim, mas estou aí querendo, né, conhecer mais, pregar a palavra do Brasil afora, né? Até quem sabe fora do Brasil, Deus sabe, Deus prepara o momento certo. Mas o ponto é que enquanto isso não acontece, eu não posso ficar aqui sonhando, esperando, imaginando, de repente, amém, alguém convide. Glória a Deus, estou aqui. Mas o ponto é que daqui, da minha casa, eu já estou cumprindo, de certa maneira, o ID. Eu uso aqui essa plataforma, eu uso aqui um pouco que eu tenho, os recursos que eu tenho, são poucos, mas eu uso para pregar. Muitas pessoas são que entram em contato comigo, me conhecem através desse canal e mandam um zap, a gente conversa. Então, o ponto é esse, não ficar tentando demonizar ou ver só a parte ruim das mídias sociais, ou criticando as mesmas, mas nos fazendo valer das mesmas a fim de pregar o Evangelho. Dá para fazer isso. Só que tem um detalhe. O problema é, quando a gente prega o Evangelho nas redes sociais, as almas são alcançadas nas redes sociais, a gente acha que dá para ser igreja e cuidar e fazer tudo, discipular tudo, viver uma vida inteira através das redes sociais. Aí não. A gente deve usar esse campo como a seara para pregar, para semear, lançar a semente, mas uma vez colhido esse fruto,
essas almas abençoadas diante de Deus, a gente precisa direcionar essas pessoas à igreja local, às igrejas locais, a fim de que lá elas sejam discipuladas e orientadas. Tá? Então a gente, vou usar um termo aqui, não sei como você vai receber, mas a gente pesca aqui, mas o que é pescado aqui, o peixe que é pescado no mar, rede social, seara virtual, não é cuidado, tratado no mar ainda. Ele é tirado daí e trazido para a igreja local, a fim de que ali seja limpo, cuidado, preparado. Então esse é o processo, tá? Então a gente leva, prega aqui, mas orienta que se vá ao espaço físico, assim, a fim de que ali exerça comunhão com os demais irmãos, que haja contato, que haja essa proximidade, que haja comunhão de maneira plena com os irmãos, ok? Então, o primeiro passo é esse. Continuando aqui, fechando, pastoreio virtual. Vamos ver isso, que é interessante. Outra coisa importante, proporcionada pelas redes sociais, está relacionada ao discipulado e o pastoreio. Então, vamos entender isso aqui, porque é bem interessante. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Então, outra coisa, gente. Pastoreio e discipulado através das redes sociais. Como é que é isso? É integral? Dá para fazer? A gente sabe que há lugares remotos, com difícil acesso. Nem sempre dá para estar nesses lugares. Então, o que a gente pode fazer muitas vezes é levar as pessoas uma espécie de orientação também de maneira virtual. Porém, esse virtual não quer dizer que a pessoa vai ser um pastor virtual de uma ovelha virtual, não. Muitas vezes o pastor já é, de maneira, claro, o pastor daquela ovelha, ela já é pastoreada, mas ela pode ser assistida em determinados momentos, situações de maneira virtual. Então, às vezes, não dá para estar perto do pastor, não dá para estar perto da igreja, nem dá para o pastor estar perto da ovelha, já visto o fato de que há muitas coisas a serem feitas e há certas dificuldades quanto a isso. Mas dá para assistir a uma ovelha que já pertence ao rebanho, já pode ser também assistida pelo pastor. Então, dá para acompanhar, nem sempre precisa acompanhar a ovelha fisicamente. Às vezes, o problema ocorre em um momento onde não está acontecendo culto, o templo não está aberto. Pode-se haver um diálogo, uma conversa, logo uma assistência de maneira da rede social. Então, às vezes, se criam grupos, né, de WhatsApp da igreja, um grupo restrito, fechado, só para os membros dessa igreja, a fim de que haja contato, a fim de que possa conversar. Então, dá tanto para pastorear, no sentido de auxiliar a pessoa, quanto discipular, que é pegar novos convertidos e enviar esses novos convertidos grupos, assuntos, temas, versículos da Bíblia que falam de processos relacionados ao que ele está precisando ouvir, aprender. Então, é necessário que se haja esse contato, tá, gente? É necessário que se haja esse processo. Então, alguns pastores podem se fazer valer disso aí. Isso que é interessante. Alguns pastores podem se fazer valer disso aí. Porém, é claro que deve haver todo um controle. A gente sabe que quando o assunto, por exemplo, só para fechar a lição aqui, grupo de WhatsApp. Gente, eu, particularmente, vou ser muito franco, muito honesto, não sou muito fã de grupo de WhatsApp. Porque começa muito bem, daqui a pouco a gente vendo santinho, a gente vendo correntinhas, não sei o que, se curtir, tá com Cristo, se der like, Jesus ama, se não der like, o diabo pega. São coisas que atrapalham, às vezes chamada fake news, né, mentiras propagadas, coisas que não estão acontecendo, notícias falsas são trazidas. Às vezes preferem trazer muito mais para grupos de WhatsApp, coisas de ditos teólogos liberais que são contrários à Bíblia. As pessoas pegam esses artigos desses teólogos, soltam lá. Pessoas que são contrárias ao dízimo e coisas mais, jogam isso no grupo para gerar problema, polêmica. Perguntas que não tem nem resposta, perguntas que são totalmente descabidas. Então, o grupo precisa ser... Ele precisa haver um grupo? Sim. A igreja pode criar um grupo, o pastor pode criar um grupo? Pode. Desde que haja ou hajam administradores, é sempre bom ter mais de um. Por quê? Suponhamos que tem grupo lá que tem um administrador só. E esse administrador perde o telefone, perde o chip, vai dar um problema lá. Acabou, o grupo fica preso, você fica preso naquele grupo lá, fica uma confusão danada. Então, que tenha um ou mais, de preferência, 2 ou mais administradores, que esses 2 ou mais administradores sejam obreiros e que se converse com o grupo. E que não dê acesso para todas as pessoas estarem postando o que quer, o que não quer, deixou de postar e tal, e tal, e tal. Que se controle, dá para fazer isso. Então, acho que feito isso aí, dá para ter um grupo bom e abençoado. Acho que eu diria basicamente isso aí. Deixa eu já ler a conclusão, né, para a gente fechar aqui já a lição. Então, tá aí, ó. Conclusão. Né, não vou ler todo, chegamos ao final de mais uma lição.
Dessa vez vimos que conhecemos um pouco sobre o universo virtual que se dá na dinâmica do seu funcionamento. Então está aqui, eu não vou ler aí a conclusão, só finalizando, só alguns pontos para a gente poder fechar. Então está aqui, mais uma vez, gente, mais uma lição abençoada, onde falamos aí sobre as mídias sociais. Espero em Cristo Jesus ter ajudado você, professor, ter ajudado você, aluno, né? Que essa aula possa, de uma forma ou outra, trazer algum conteúdo, agregar conteúdo. Estou aqui também à disposição, querendo contactar-nos, sempre deixo aqui para vocês, está aí o meu contato, né? Fernando Aquino, está aqui meu contato, 27, porque falo do Estado do Espírito Santo, 99930-8767, é o meu telefone, é o meu WhatsApp, desejando contactar-nos, desejando conhecer-nos, sinta-se pura e plenamente à vontade. Talvez você vai dizer, mas já que ele falou sobre redes sociais, ele vai fazer aquele convite de inscrever, gente, eu já nem faço, fica à vontade. Quer se inscrever? Sentiu de se inscrever? Se inscreva. Sentiu? Não, fica à vontade. Quer comentar? Comente. Não quer? Sinta-se, ninguém daqui para te forçar nada. Embora eu gosto muito de ler comentários, porque há uma interação. A partir dos comentários eu vou sabendo como está o conteúdo. Quero falar conosco no WhatsApp, quero convidar-nos a estar na igreja de vocês para estar pregando a palavra. A gente vai com todo carinho, minha família e eu, né? Encontros casais, capedes, palestras, seminários teológicos, o que precisar, conferências bíblicas, é só chamar, a gente vai aí dar um glória a Deus com vocês em qualquer parte do Brasil e até mesmo do mundo, tá? É só chamar que a gente dá um jeitinho de chegar aí, em nome de Jesus, ok? A gente ora, de repente Deus faz igual fez com o Felipe. A gente desaparece aqui no Espírito Santo, já aparece aí no seu estado. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor. Sintam-se à vontade para estar conosco aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Querendo o Senhor, a paz do Senhor Jesus. Amém.